Minha gente, mais uma vez a gente está aqui no nosso Super Saudável, esse papo super saudável, o segundo episódio maravilhoso, e eu quero muito apresentar, porque hoje vai ser um bate-papo não de consultório, um bate-papo de conversa de amigo. Rodou a vinheta. E hoje eu tenho a honra e também aquela tranquilidade de bate-papo, de estar em casa, porque eu estou com o meu amigo Dr. Alexandre Chieppi. Seja bem-vindo ao Papo Super Saudável. Um prazer enorme estar aqui com você hoje, Gostou? mais uma vez, discutindo um tema tão importante, né? Muito legal. Quanto tempo a gente fala sobre saúde, né? É, muito tempo, né? Você nem usava óculos, né? Não, eu era novinho ainda naquela também. época. O Vasco era campeão, pô. E agora a gente está em tempos diferentes, né? O coração tem que estar forte, né, amigo? Muito O forte. açúcar controlado, né? Tudo, a saúde em dia. A saúde em dia. Vamos aqui, ó. A gente tem a nossa canequinha. Vamos brindar? Vamos brindar, Esse bate-papo gostoso, porque amizade faz bem. Você viu que lindo o nosso papo super saudável? Tô vendo aqui, tudo lindo aqui, o estúdio maravilhoso, tudo é um ambiente muito legal para a gente poder falar sobre saúde, sobre coisas boas, né? Vamos trabalhar aqui como se fosse um consultório gostoso, né? Vamos sim. E isso é o nosso papel, principalmente fazer o quê? Democratizar a saúde e levar informação de qualidade para vocês, com pessoas que eu confio, que a gente confia, para bater esse papo sobre vários assuntos, mas principalmente o que bate a gente, que é uma questão de prevenção à saúde. Mas antes eu gostaria que o pessoal conhecesse você. A gente está fazendo as contas aqui, a gente está falando de muito tempo de medicina, né, meu amigo? Você fez as contas aí, quase 30 anos já de medicina. Quase 30 anos de formado já, né? Eu estava impressionado aqui. Tem hora que a gente está em entrevista e tem que lembrar de algumas coisas. De algumas coisas. Quase 30 anos de formado, 27 anos de formado, né? Estava há pouco tempo agora conversando com meus colegas de turma, né? E comentando assim, quanta história que a gente tem, né? Muita história, porque eu acho que a medicina, ela é o tempo todo, na verdade, uma troca de conhecimentos. Vocês não podem parar, né? Vocês não param de atualização. Você se formou em que faculdade? 97, né? Pois é, a medicina tem uma característica que é você estuda para poder passar, estuda muito, obviamente, né? E se você não se mantiver atualizado, você, na verdade, não está em dia com as novas tecnologias, com os novos tratamentos. Então é importantíssimo você estar estudando o tempo todo. Eu me formei em 97 na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Fiz residência em... CDF, né? Estudioso. Não era fácil. Fiz residência na Universidade, na Fiocruz, no Instituto Fernandes Figueira. Que é incrível, né? Era pega muito. de tudo ali, né? A gente fazia medicina de alto risco, fetal principalmente, que era os casos graves de crianças dentro da barriga, né? Depois eu fiz mais uma especialização em medicina fetal. E depois fiz algumas especializações na parte de gestão em saúde, mas é uma trajetória de muita dedicação, muito estudo. Chieppi, você vem de uma família de médicos? De onde surgiu essa vontade? Pois é, né? Que engraçado, né? Meu pai era engenheiro, né? Minha mãe era contabilista, fez faculdade de contabilidade. A medicina não entrou até agora. Pois é, aí minha irmã do meio fez direito. É importante ter uma advogada na família, né? Advogado e médico na família não faz mal a ninguém. E minha irmã mais nova, ela se casou, foi para a Bahia, mas ela é médica e é dermatologista e trabalha na área de medicina estética. Então é uma área muito diferente do que eu escolhi. São dois médicos e uma advogada na sua família. Dois médicos e um advogado. Parabéns, papai e mamãe, né? É muito diferente. É muito diferente da profissão que eles escolheram, né? Mas eu acho assim, que a trajetória mostra a sua trajetória, como sua amiga eu posso falar, de uma luta o tempo todo, não só. É óbvio que muitos médicos, todo mundo pode traçar o consultório, todo mundo pode traçar aí o seu trabalho, você vai para a gestão, você vai para o público, você lida com o público. E quem lida com o público há muito tempo, desde o começo de uma carreira, conhece de tudo no corpo do ser humano, né? E conhece de
tudo em relação às doenças, não só as tecnologias. Aliás, a gente vai mostrar uma tecnologia maravilhosa aqui, que a gente citou no último episódio, a gente vai mostrar aqui como funciona literalmente para vocês, mas eu acho importante porque acaba conhecendo você é ginecologista obstetra. E eu juro que eu nunca te olhei como ginecologista obstetra, né? É engraçado. Na verdade, eu me formei, trabalhei durante muito tempo, né? Eu cheguei a fazer, eu parei, engraçado, Isabela, eu parei no parto número 3.000. Você fez 3.000 partos? 3.000 partos, e eu contava tudo, anotava tudo. Então, quando eu cheguei a 3.000 partos, eu falei assim, agora é o momento de eu parar, porque eu estou com outras demandas, e viajava muito, porque eu já tinha começado a entrar na parte de gestão em saúde, viajava muito, então começava a ficar difícil de eu lidar com mulheres em trabalho de parto, enfim. Acompanhar aquela mulher. Cirurgias, com os pós-cirúrgicos, então eu tomei uma decisão de parar com a parte cirúrgica. Isso já tem quase 15, um pouco mais de 15 anos. Então o último bebê está debutando agora. Feliz aniversário. Na verdade, você acredita que eu já estou conhecendo os filhos de quem você colocou no mundo? Eu já conheci um neto. Não. A gente vai cortar essa parte. Não precisa contar, mas já conheci. É impressionante assim como a gente vai... E eu tenho muitas... É engraçado, né? Que a gente vai... A rede social hoje muda um pouco a relação, né? Então, assim, a gente vai conhecendo as pacientes, as filhas das pacientes, que na verdade, que foram que eu coloquei no mundo, e eu já conheci o primeiro neto, né? Foi precoce, mas... A gente brinca, mas é um orgulho, deve ser um orgulho, não deve ser? É muito legal, é muito legal. Eu diria que eu fiz a minha escolha, mas que é muito legal você ter essa relação, eu não tenho dúvida nenhuma. O que é que talvez vocês estejam assistindo e vocês falam, nossa, eu conheço essa carinha. Primeiro porque eu levo ele em todos os programas que eu preciso falar sobre saúde e principalmente sobre prevenção, doenças silenciosas, diabetes, que ele fala muito bem e estudou muito em relação a isso, e é o que a gente vai falar hoje, mas eu gostaria que você falasse, puxando ainda mais, que eu acho que você tem muito assim, não é o médico, essa é a impressão minha, o do consultório, é sempre o do corredor da gestão do hospital, tanto é que eu não sabia que você tinha sido médico do Corpo de Bombeiros aqui do Rio de Janeiro, assim, e secretário de saúde, gestão de saúde, trabalha ligado diretamente, dando consultoria a empresas importantes, como a gente sabe, e é preciso estudar mais ainda, não só saber da doença, como saber o que tem no mundo para trazer para o Brasil, para que dê qualidade de vida. É o que a gente está falando principalmente sobre o diabetes, que eu acho que é uma das doenças mais vastas que precisa de tecnologia, precisa de estar o tempo todo sendo atualizado, né? Melhor, o mundo está mudando, né? Ele muda sobre todos os aspectos. Então, quando a gente vê novas tecnologias, novas formas de relação, mas também muda muito do ponto de vista de incidência de doenças. Você pensar... Ver o mundo há 50, 60 anos atrás, era um mundo que as pessoas viverem até 60 anos era um luxo, né? A gente não tem foto muito, e quando tem, são vovozinhos, quando você olha, 41 anos. 41 anos. Então, assim, o mundo vem mudando, a população vem envelhecendo, as pessoas vêm cada vez tendo menos filhos. Antigamente era normal, quem não sabe de um avô, meu avô teve... 21 filhos, né? Oi? 21. Com a mesma mulher? Não, com duas mulheres, mas com uma foram 14 e com outra foram 7. Meu Deus assim, do foram céu. 21 filhos. É uma coisa que não dá para pensar na vida hoje. Era no interior do Pará, enfim, era uma outra realidade, enfim, que hoje cada vez mais cai isso. Então as pessoas cada vez têm menos filhos e cada vez nós vivemos mais. Com isso, a conta é simples. A população vai envelhecendo e a tendência, com o passar de tempo, é ela ir diminuindo. Adoecendo também. E, consequentemente, adoecendo. Então, adoecendo por conta de uma questão natural. A gente vai ficando velho. E quando a gente vai ficando velho, é normal as doenças crônicas, que a gente chama de doenças crônicas não transmissíveis, acometerem a gente cada vez mais. E, dentre elas, a gente tem um rol grande das doenças. Desde aquelas mais comuns, que hoje são muito comuns, infelizmente, o diabetes, a hipertensão, mas também doenças como a síndrome metabólica, que ainda não é uma doença, mas é uma pré-doença, quando você já tem obesidade, resistência à insulina, aumento de colesterol, triglicerídeos, os casos de AVC começam a aumentar, e também o câncer,
que o câncer também, em grande medida, está relacionado ao aumento da idade. Então, a gente vai ter que aprender a conviver, e não só conviver, mas conviver também com o aumento das doenças crônicas não transmissíveis, mas também aprender a lidar com a necessidade de reduzir esse impacto na nossa vida. Não só por conta da questão econômica. A questão econômica é importante, né? Obviamente, a gente sabe quanto a gente gasta com doenças crônicas. Quem tem uma pessoa com doença crônica na família sabe o quanto isso é um custo que já vai dentro do, como se fosse o aluguel. O aluguel, enfim. Mas mais do que o custo, é a qualidade de vida. Sim. A gente precisa aprender a lidar com esse envelhecimento para a gente poder garantir qualidade de vida para a nossa população. E eu vou falar uma coisa para vocês, principalmente o que o Kiep falou, da gente olhar da expectativa de vida, e que é maravilhoso a gente hoje saber que a gente vira o cabo da boa esperança dos 40 anos, você pode ter mais 40 anos para viver. Porém, de que forma você quer viver? E não adianta. A gente está falando aqui de uma geração, quem está assistindo a gente agora, seja qual for a idade, do adolescente ao pai, ao avô, pega essa geração que vive mais e que tem uma alimentação industrializada, que agora começa uma mudança que ainda não pega a gente e que acabou sobrecarregando o nosso organismo com as doenças silenciosas. Entre elas, o que mais a gente conhece, todas interligadas, pressão alta, e o famoso diabetes. São as duas, que são, na verdade, os grandes gatilhos para algumas outras doenças, né? O diabetes, então... O diabetes e a hipertensão são os grandes gatilhos para doenças que a gente chama de cerebrovasculares. Que é o AVC. O AVC, principalmente. E as cardiovasculares, que é o infarto agudo do miocárdio, e as doenças vasculares periféricas, que é o que acomete e que, infelizmente, mata grande parte da nossa população. Então, assim, a prevenção do diabetes e a prevenção da hipertensão são fundamentais para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor. Porque, assim, quando a gente fala de viver até 80 ou 90 anos, é ótimo. É lindo. Qualidade de vida. Sim. Viver até 80 ou 90 anos, ficando 20 anos acamado, com problema visual, com impotência, com problema de dificuldade para andar, para poder se levantar, para poder fazer as atividades básicas, é um problema. Então, o que a gente quer é viver mais, cada vez melhor, mas com qualidade de vida. E aí você fala, poxa, doutor, simplesmente é fácil falar, você vive em consultório, vive em hospital, é fácil estar lá com a sua mãe medindo a toda hora, mas eu às vezes fico com preguiça, por que o outro não faz, eu tenho que fazer? Olha, tem já empresa que faz para você. O Super Saudável Shopping acaba de lançar o mais completo clube de vantagens para pessoas com diabetes. Olha que bacana, chegou o Glicoleve Clube, um clube que oferece planos exclusivos e com preços imbatíveis para você monitorar a sua glicemia com os melhores produtos e a mais alta tecnologia, sem falar no conforto e a praticidade de receber tudo em casa. Visite agora glicoleveclube.com.br. Eu tenho certeza que você vai encontrar um plano de acordo com a sua necessidade e que cabe no seu bolso. E não para por aí. Seu plano dá direito a descontos, benefícios e brindes exclusivos. Tudo para quem cuida da saúde, mas não abre mão de economizar. Glicoleve Clube é mais que um clube, um estilo de vida. O que é medicina de prevenção? Pois é. É muito amplo, hein? A gente tem que tomar cuidado para não entrar numa questão de medicina de prevenção como se fosse algo extremamente novo e que alguém descobriu isso e que vai ganhar muito dinheiro com isso. Não é. Medicina de prevenção nada mais é do que a gente usar o conhecimento científico que a gente tem hoje em dia para poder transformar a vida das pessoas, para que as pessoas possam viver melhor. Isso passa pelo microfone para elas entenderem isso. Passa, então. Desde questões muito simples, que hoje estão cada vez mais sedimentadas, que é, e aí pode parecer muito básico, mas não. Cada vez mais a ciência mostra isso. Alimentação saudável, regular, com qualidade, com diminuição de produtos industrializados e superindustrializados, atividade física regular, isso é fundamental.
Sabia, eu vou dizer uma doença crônica aqui, não transmissível desse rol aqui, que também, infelizmente, mata muita gente e também incapacita muita gente, que é a osteoporose. A osteoporose é quando há o enfraquecimento dos ossos por queda da incorporação de cálcio, o osso fica frágil, então as pessoas falam, eu caí, quebrei o colo do fêmur. Não. A pessoa geralmente quebra o colo do fêmur e cai. Isso está relacionado à falta de atividade física, a necessidade de você fortalecer a musculatura, fortalecer os ossos, uma alimentação saudável. Então, assim, desde questões muito simples, como alimentação saudável, atividade física regular, até as novas tecnologias, os novos medicamentos que mudam muito também a chance daquela pessoa evoluir para condições mais graves. O diabetes, ele ataca o corpo todo, não adianta a gente falar não. A gente está falando sobre diabetes, a gente fala o tempo todo sobre diabetes aqui no Papo Super Saudável. Você trouxe uma doença nova e que cada vez mais, inclusive eu trago sempre para as pessoas que me contam as histórias, a gente vive mais e está chegando mais cedo. Ossos fracos, ossos frágeis. Querendo ou não, se você prevenir o diabetes ele ataca também todo o sistema do corpo, né? Tudo. Na verdade, o diabetes é uma doença que a gente chama de uma doença sistêmica. Sistêmica, vai tudo. Qual é a grande questão do diabetes? O povo fica no pâncreas, mas é outra... Na verdade, o pâncreas é o início do diabetes. Que às vezes nem está só no pâncreas, né? Tem uma condição também da pessoa para aquilo. O que é o diabetes? O diabetes nada mais ou seja, o tipo 1, que é o diabetes que depende de insulina, que geralmente acontece na adolescência, ou com adulto jovem, ou mesmo criança, seja o diabetes tipo 2, que está relacionado a uma condição mais crônica, associada à obesidade, a uma resistência à insulina, que a pessoa vai desenvolver um diabetes que inicialmente pode ser tratado com um medicamento oral. Os dois casos acarretam necessariamente aumento da glicose no sangue. Uhum. Esse aumento da glicose no sangue, ele vai levar a uma condição que é a principal condição do diabetes, que é a dificuldade desse sangue que irriga, que abastece o nosso corpo, de chegar até os pontos mais distantes do nosso corpo. As extremidades. As extremidades. E a extremidade, quando a gente fala assim, a gente só pensa em dedo, né? Em ponta do pé, não. Extremidade também pode ser órgãos também, às vezes. O rim é muito afetado pela... Orelha. Qualquer extremidade. O rim. Olha, o rim é aqui mesmo. Uma das principais causas de insuficiência renal e de necessidade de você fazer diálise no Brasil é o diabetes. Eu não sabia. É o diabetes. Então, assim, esse cometimento vascular, por essa dificuldade de irrigação desses vasos muito pequenininhos, às vezes, é o que causa as complicações como amputações. Diabetes é uma das principais causas de amputação de membros no mundo, e no Brasil, inclusive. É uma das principais causas de acidente vascular cerebral, porque também os vasos que levam sangue para os nossos neurônios, eles começam grandes, mas depois eles vão ficando pequenininhos, isso causa impacto. As doenças cardiovasculares, que são as doenças de irrigação do coração e dos vasos, também são afetados, porque eventualmente também esses vasos começam muito grandes, mas depois eles vão ficando pequenininhos. E mais, na medida que o diabetes vai aumentando, mesmo esses vasos mais grandes, eles vão começando a ser obstruídos. E aí você causa as grandes complicações. E tem também a parte que todo mundo esquece, que pode ser polêmica, e eu não tenho vergonha de nada. No caso, pode até ser a impotência. Porque o órgão genital masculino, ele é uma extremidade. E o olho também. E então, o olho também. O diabetes é uma das principais causas de impotência no mundo. Tanto que há alguns anos, há séculos atrás, as pessoas, às vezes... há séculos, não há um pouco mais de um século atrás, o diabetes era uma questão por conta do que era associado diretamente à questão da impotência masculina. Gente, que preconceito. E olha como a gente hoje revive e a informação é importante. É preconceito porque senão a pessoa já acha que a minha vida acabou e não é isso. O Papo Super Saudável traz isso. Estamos em 2024. Estamos mostrando o que causa.
Mas se você não tiver o cuidado, se você não quiser ter acesso, né? Porque hoje você tem acesso à informação, a essa listinha que você falou. Primeiro, eu já quero, antes de pegar no Tá Feio, Tá Bonito, prepare o Tá Feio, Tá Bonito aí. Quero pegar. Alimentação saudável é um prato colorido? É um prato diversificado. Também não adianta ser colorido artificialmente, né? Não. É um colorido natural. Quantidades adequadas de carboidratos. Cheetos amarelo. Não é um Cheetos amarelo. É quantidades adequadas de carboidratos. Arroz, batata. Quantidade adequada de proteína. Proteína é fundamental. Certo. Então, algum tipo de proteína. E quantidades adequadas de verduras, vegetais, que vão ser as fibras que também são necessárias para o nosso organismo. Exercício físico, dá uma dica de quantos minutos por dia, eu que tenho uma vida agitada, as pessoas que têm vida, quanto por dia ou por semana? Pois eu digo, também não adianta a gente querer fazer a ditadura da atividade física. Não. Às vezes não é adequado para algumas pessoas. Então, o ideal é que a gente faça pelo menos 30 minutos de atividade física por dia. Mas essa atividade física não necessariamente precisa ser uma academia com personal trainer e tal. Se você mora, por exemplo, num apartamento, subir a escada... Já ajuda? Já ajuda muito. Carregar compra? Carregar compras. Se você, por exemplo, trabalha em algum local, saltar 1 ou 2 pontos antes e ir caminhando, já é também considerado atividade física. Então é isso que é importante, assim, que a gente tenha pelo menos 30 minutos de atividade física por dia, aeróbica, e também algum tipo de atividade que fortaleça os músculos. Isso também é importante. Mas não é uma ditadura. As pessoas conseguem adaptar isso ao seu dia a dia. E principalmente o que faz o quê? Produção de bem-estar. E o bem-estar ajuda muito no diabetes também, né? Muito. Vamos rodar agora o nosso Tá Feio ou Tá Bonito, por favor. Viu? A gente tem o Tá Feio, Tá Bonito aqui também. Gostou? Tô vendo. Eu vou trazer um caso polêmico aqui. A gente está aqui, a gente tem um sensor de glicemia aqui, que a gente tem, que é chamado de Smart, da Medlevenson, né? Isso daqui está simulando, é como se fosse o braço de alguém, né? Posso tocar? O braço ou o abdômen, né? Ah, pode ser no abdômen também? Pode ser também no abdômen. Eu vejo muito no braço, né, gente? Isso é muito comum colocar no braço. Exatamente. Eu vejo aqui, ó. Isso daqui. Eu posso tocar, gente? Pode. Eu sou uma pessoa assim, gente. E eu vou fazer pergunta. Solta, inclusive, ó. Como é que é? Ai, posso ver? Vamos mostrar aqui, ó. Isso daqui é colocado... Gente, depois me façam um pai. Isso daqui é colocado com essa agulhinha mesmo aqui? Na verdade, ele não é nem uma agulha, né? É um sensorzinho. Você pode tocar nele. Ele é molinho. E a gente vê aquele botãozinho aqui, você fala, não é nada. Não é uma agulha. Parece um pelinho. É um pelo. Pelo. E aí é como se fosse aqui, ó. É como se fosse o braço de uma pessoa, né? Como se fosse o meu braço. Aí é colocado aqui, o próprio médico que coloca? Me explica. Não, a própria pessoa coloca. Você tá brincando? A própria pessoa coloca. Eu achei que ia pro centro cirúrgico. Não. A própria pessoa coloca isso ou como eu falei, na parte de trás do braço aqui, ou na parte lateral do abdômen. Ou aqui. Faz. Não compromete. Não compromete nada. Essa parte daqui é uma parte de sensor. Esse, não sei se dá para ver muito bem, mas ele tem um pelinho. É como se fosse um pelinho. É um pelinho mesmo. Ele fica dentro dessa parte que fica abaixo da pele da gente, que a gente chama de líquido intersticial. Aqui. Ele não fica nem na musculatura e nem na pele. Ele fica naquele... Por isso que a gente pode aplicar também. A gente aplica. E aí depois você coloca essa cápsulazinha aqui, essa capazinha que é o transmissor. É um transmissor. Então a informação que é captada aqui da glicose na pessoa é transmitida por essa capa para o celular da pessoa. Para o celular. Aqui a gente tem o quê? Esse é só o aplicador. Como é uma pelinha, né? A gente tem que garantir que a aplicação seja feita em 90 graus para que não tenha... Eu vou vir aqui, fazer aqui, já coloquei. Colocou e acabou. Vem nessa caixinha aqui. Vem nessa caixinha. Gente, eu juro para vocês, você acaba de derrubar um mito. Eu achei que a pessoa teria que ir para um médico, um centro, ia encaixar, Não. E aí, isso aqui dura 14 dias, o sensor. A cada 14 dias você retira o sensor,
coloca um novo sensor, o mesmo aplicador, e coloca a capinha em cima e continua a transmissão. É aqui, ó, Smart Med Level, sensor com aplicador, né? Uso a partir de 2 anos de idade. Você já pode fazer, porque é muito importante as crianças com diabetes insulino dependentes, aquelas que é o tipo 1, principalmente. Tipo 1, principalmente, que é quem utiliza insulina, quem precisa monitorar aquela glicose o tempo todo, que você tenha essa informação em tempo real. Aí você tem a leitura, baixa o aplicativo na sua loja de coisa que app via Bluetooth para o seu celular. A criança, se for tomar banho, é a prova d'água. E tem uma grande vantagem. A mãe, ou pai, ou tio, ou médico pode acompanhar a glicose dessa criança ou dessa pessoa à distância. Então, por notificação em tempo real, leitura automática a cada 5 minutos. A cada 5 minutos sai uma glicose. Então, você imagina, a cada hora são 12 medições, a cada dia, né? São um monte de medições que estão chegando em tempo real para qualquer pessoa. Hoje isso é o que você tem de mais... É uma das principais tecnologias hoje para você ter um controle, né, do diabetes. Porque tem algumas vantagens hoje de você usar um sistema de medição contínua de glicose. A principal vantagem é que você está acompanhando, obviamente, em tempo real a sua glicose. Como você está, que é ótimo. Isso é importante. Mas tem mais. Qual é o grande problema do diabetes, eventualmente, tipo 1, por exemplo, noturno? É hipoglicemia à noite. Você está dormindo. Está dormindo. Essa glicose cai e você não sabe. Mas daí apita? Apita quando começa a cair muito. Você não precisa nem chegar a passar mal. A passar mal ou chegar naquela glicose que você define. Você pode definir, por exemplo, eu quero que ele apite com 70 de glicemia, que já é uma glicemia ali... baixa. Está começando a cair bem. Porque só para falar uma coisa, a pessoa que pensa no diabetes, ela pensa sempre no açúcar alto. Também tem um problema para você dosar, porque o baixo também a pessoa passa mal. O baixo, na verdade, causa as grandes complicações, né? Eu quero trazer essa história, porque você falou apita e eu lembrei aqui, obrigada, produção. O adolescente com diabetes é eliminado do Enem após sensor de glicemia disparar durante a prova. Provavelmente, ele começou a fazer a prova, disparou, ele teve que olhar no celular. E aí não pode. E aí vem a questão, né? Aí teve toda a história, a polêmica de que falaram que ele tinha que ter colocado no formulário, enfim, vai ser reavaliado, seja como for, isso é uma coisa. Mas é esse sensor que ele estava usando? Esse. Na verdade, esse sensor vai exatamente dizer, olha só, nesse caso específico do Smart, ele diz, além da glicose ter chegado num nível preocupante, que eventualmente você tem que repor a glicose, sob risco de ter uma complicação mais grave. Ele diz também se essa glicose está caindo muito rápido. Então, assim, meia hora antes da glicose chegar naquele ponto, ele já avisa, olha só, o risco de chegar naquele ponto está acontecendo. Olha só, acorda aí, porque não espera chegar, não. Não espera terminar a prova do Enem, não, que você tem que se mexer. Porque tem pessoas, às vezes, que moram sozinhas e, assim, não tem ninguém para ajudar. Então, assim, tocou o alarme, às vezes a pessoa já está ali numa situação muito complicada. Então, assim, a própria queda rápida da glicose já é alertada. Então, é esse o alerta que o sistema diz. Olha deu para o menino do Enem. Ou vai dar problema daqui a pouco. Bota uma glicose para dentro, seja uma bala, uma glicose líquida, algum doce, alguma coisa assim, porque assim, sua glicose está caindo. E numa prova do Enem? Deixa eu fazer uma pergunta. Horas. Coloca de novo a notícia do Enem. Eu fiquei imaginando, não só tantas horas. Agora me pergunta. Estudante precisa do aparelho para controlar o nível de açúcar no sangue. Sensor faz o celular disparar para a segurança do paciente. É isso daqui que ele estava. É isso. É isso. E aí apitou. E aí, tantas horas ele fica lá, mas eu quero te fazer uma outra pergunta que as pessoas também não sabem. Ele devia estar com tensão. Ele devia estar porque a prova do Enem... Sobre estresse. E isso também mexe com o diabetes. Aumenta o consumo de glicose. Porque o estresse aqui aumenta o consumo de glicose. E se ele não corrige aquela glicose, o risco dele fazer uma complicação grave ali é muito grande. Gente, pelo amor de Deus, é uma questão... A saúde acima de tudo, né? Pelo amor de Deus. Obviamente, a gente não sabe as questões ali relacionadas, enfim, se ele avisou, ele não avisou, tal. O fato é que um paciente com diabetes tipo 1, se não utilizar uma glicose para poder repor
a glicemia dele, que são os níveis de glicose no sangue, ele pode evoluir para uma hipoglicemia grave e pode causar complicações muito sérias. Então, assim, esse é o tipo de alarme que não pode ser negligenciado. Assim, Por isso a gente tem a tecnologia. Por isso a tecnologia hoje. Sem o smart, as pessoas não tinham esse aviso, desmaiavam. Aí davam picos, iam parar direto no CTI do hospital. Isso daqui deve ter reduzido muito os leitos e as emergências, quem usa, né? A tendência é que agora você não tenha que necessariamente evoluir para um quadro mais grave. Na verdade, você vai antever esse quadro e vai poder fazer a correção necessária, seja na hiperglicemia, que também é um problema, né? A cetoacidose diabética é uma complicação dos níveis... Que é isso, gente? Cetoacidose diabética é um quadro em que a pessoa com uma glicose muito elevada, ela começa a produzir em excesso o que a gente chama de corpos cetônicos, e isso causa uma complicação podendo levar ao coma. E tem gente que não aparenta, né? Por isso que a gente fala da diabetes. Às vezes os sinais e sintomas se confundem, as pessoas não valorizam. Enfim. Eu já estou me sentindo mal, já estou há um tempo. Então, tanto a hiperglicemia, ela pode ser alertada hoje, olha só, sua glicose está acima de tanto. Toma seu remédio aí, aplica sua insulina, enfim. Como a hipoglicemia, que também acontece de uma hora para outra, falar sua glicose está baixando muito rápida. Olha esse alarmezinho aqui. Corrige isso daí. E mais, ao longo do tempo, você consegue ter informações muito claras para o médico, dizendo, olha só, a glicose dessa pessoa ficou baixando durante muito tempo, tem que fazer um reajuste desse medicamento. A pessoa começa a conhecer, por exemplo, a atividade física dela está relacionada a uma queda da glicose, ela consegue verificar aquilo dali. Olha só, eu antes de fazer atividade física, eu tenho que fazer uma ingestão de alguma coisa que vai me complementar essa glicose, porque também o diabético ele tem glicose alta, mas se ele fizer uma atividade física muito extrema em uso de medicamentos sem um controle adequado, ele pode fazer uma hipoglicemia. Até a gente. Eu vou chegar nesse papo. Todo mundo, gente. Né? Todo mundo. Até a gente. Então, assim, ele te ajuda a conhecer o seu corpo. O seu corpo e como ele funciona. Incrível. Eu queria te fazer uma pergunta mega polêmica também. A tecnologia, ela vem, assim como o celular, que facilita a vida da gente, mas tem que ter usado com responsabilidade. Eu vou te falar por uma experiência, tá? Eu acho muito importante, quando eu li aqui na caixinha, quando eu vi aqui na caixinha do Smart, uso a partir dos 2 anos. Aí eu penso assim, muitos pais vão pensar, pô, meu bebê com esse negócio, um botãozinho aqui. Eu penso diferente diante da experiência que eu vi há pouco tempo, não vou citar, mas de um adolescente que eu conheço que é diabético tipo 1 desde que nasceu. Só que essa tecnologia chega agora. Ele não tinha. Com 2 anos, você consegue fazer uma parte educacional, que é o uso correto do Smart. É preciso também alertar aos jovens, aí você me fala, tá? Aos jovens e também aos pais desses jovens, a importância cada vez mais cedo para você ter uma educação você tem o seu aliado, ele vai apitar, mas só na necessidade. Não abusa do seu corpo para ele ficar apitando. Vou dar o exemplo, porque o jovem, ele tem isso daqui. A toda hora eu via ele ia lá, olhava. Aí ele bebeu energético, aí apitou. Aí ele parou. Aí depois ele apitou porque caiu. Aí ele foi e comeu uma barra de chocolate. Aí ele usou o Smart como uma forma de ficar dosando. Isso daqui é para você ter controle com qualidade. Isso daqui é um aliado. Não que você possa brincar de jogo com o seu corpo. Exatamente isso. Tô errada? Não, exatamente isso. Ai. Isso é uma tecnologia complementar. A gente sabe exatamente o que tem que ser feito para a pessoa poder ter uma vida saudável. Atividade física regular, medicamento de forma individualizada. Então, cada pessoa tem que usar remédios da forma correta. Então, tem todo um contexto em volta que esse contexto não se muda. Os estudos já mostram isso. Essa é uma tecnologia que vem ajudar. Ela vai dizer para você o seguinte, olha só, esse medicamento que você está usando está ok, ou não, precisa fazer ajuste porque a sua glicose está subindo, ela está descendo muito rápida. Essa atividade física que você está fazendo com que essa glicose ela caia muito rápido, corre risco de uma hipoglicemia. Então, ela vai ser um aliado. Se você utilizar isso como algo para poder compensar a sua falta de principalmente do adolescente. Realmente teremos limitações.
Eu costumo dizer uma coisa... Por isso que eu falo que com 2 anos de idade, pais não tenham medo, já começa essa educação, não é? Já fazer parte da vida, faz parte da tua vida. Tem gente que usa óculos, meu filho usa óculos, você usa o Smart. Eu comentei, não sei se foi uma vez, até com... Acho que foi conversando com você uma vez, que eu falei o seguinte, o diabético tipo 1 é aquele... em tese mais grave, mais complicado. Que nasceu, que dá recém-nascido. Que ele tem deficiência de produção de insulina, eventualmente ele pode ter uma vida e um conhecimento do corpo maior e uma vida melhor do que a própria pessoa não diabética, porque ele passa a conhecer o seu corpo. E a doença sistêmica, quando você tem, você conhece do fiozinho do neurônio à extremidade. Exatamente. Então, assim, se ele passa a conhecer o seu corpo e essa tecnologia vai ajudar ele a conhecer ainda mais como o corpo dele reage a tudo que ele faz, ótimo. Se ele utilizar isso aqui como um simples acessório para poder justificar os erros, os excessos que ele quer. Que até a gente que não tem diabetes não deve cometer. E eu não estou culpando ninguém não, tá? Todos nós fazemos isso, né? Mas realmente aí não é o adequado. Então, assim, eu sempre digo, o diabético, o paciente com diabetes, né? O diabético, a gente fala assim, a gente rotuliza, né? Não, a pessoa que é portadora de diabetes, ela tem a possibilidade ali de ter uma vida normal e por conta de toda essa questão que envolve ter uma vida, às vezes, até mais saudável. Saudável, sarada, visualmente, tudo, pele, tudo. Tu é dermatologista. Pele, tudo. Do que quem não é diabético. É só se tratar. E se tratando, às vezes ela conhece melhor o corpo dela do que a gente mesmo. Autoconsciência corporal até na atividade física é importante. Imagina como... Tudo é importante. Por isso que eu falei, quando eu li aqui a partir dos 2 anos, cada vez mais você introduzir essa disciplina, que é o filho que usa óculos, que é o filho que também, faz parte da vida. Todos nós temos ali fazendo parte da vida. Falando nisso, chegou a nossa hora agora do quadro Fica a Dica. Diabetes, você pode ter e nem sabe. Mas eu medi a minha glicose e deu normal. Mesmo assim, você pode estar a caminho do excesso de açúcar no sangue e nem sabe. Então eu vou trazer 4 sinais logo no início do diabetes e o que realmente confirma a doença. Então já salve esse vídeo e compartilhe para o máximo de pessoas. Primeiro sinal, faz xixi toda hora? É o seu corpo tentando se livrar do excesso de açúcar que está no seu sangue. O que nos leva ao segundo sinal, que é uma sede excessiva. Sim, se a glicose está alta no corpo, ele pede água toda hora para tentar diluir. Terceiro sinal, tem que comer toda hora. Se passar do horário do almoço e você fica sem energia, começa a tremer de fome, isso é resistência à insulina, é o diabetes chegando. Eu agora mesmo estou em jejum de 18 horas e não estou nem fraco e nem tremendo. Quarto sinal, manchas escuras e aveludadas, principalmente no pescoço, na virilha e nas axilas. É a acantose nigricans, outro sinal clássico de glicose elevada. Então, já manda esse vídeo para aquela sua tia que tem essas manchas. O exame mais importante para detectar o diabetes de forma precoce é a insulina basal. O ideal é abaixo de 5. Acima de 10, diabetes a caminho. E você tem esses sinais? Já verificou sua insulina? Está a quanto? E é bom esses videozinhos, né? Rápidos. Aí a gente ouviu aí, Fica a Dica hoje, com o doutor Moacir Rosa. Um beijo, tá convidado a participar aqui. Ele deu ali uma aula básica pra gente e ele falou uma coisa muito bacana e que eu fiquei assim, gente, tem horas que eu esqueço de comer, eu tô tranquilo, eu tô tranquilo, ou seja, eu não tenho sinal, mas isso não quer dizer que você não possa ficar atento. Ele falou das manchas. Nossa, eu já vi muita gente esse tipo de mancha. A acantose é muito comum. E é muito comum, não necessariamente em pessoas com diabetes. Com diabetes é muito comum, principalmente diabetes tipo 2, tá? Tipo 1 é menos comum a acantose. A acantose no tipo 2 que a gente adquire. Porque geralmente está relacionada àquela resistência à insulina clássica da pessoa com obesidade, né? Então, é muito comum no diabetes tipo 2 a acantose nigra. E aí muita gente acha, olha que preconceito, muita gente acha que a acantose é de você ser gordinho, de você e não tá relacionado dentro do corpo. Na verdade, a obesidade ela está diretamente relacionada
a resistência à insulina, como foi colocado ali. A insulina tem uma dificuldade de agir, então ela não consegue colocar aquela glicose que está no sangue para dentro das células. Com isso, a pessoa sente fome, porque, na verdade, ela está com uma glicose alta, mas o organismo dela não está sendo alimentado, as células não estão sendo alimentadas, e essa glicose alta, ela aumenta a necessidade, aumenta a diurese, né? Aumenta a eliminação de urina, faz xixi, e o sede. E aí você aumenta a sede. Eu já até vou beber uma água, eu já fico influenciada. É tudo uma... A única coisa que eu queria fazer uma observação é que... Faça todas. Do ponto de vista de rastreio populacional, a gente não recomenda a insulina como um exame de rastreio. Não entendi. A insulina... O que ele falou abaixo de 5, aquilo ali? Não, a insulina é um exame fundamental depois que você faz o rastreio inicial com a glicemia de jejum. A glicose de jejum, que é o rastreio para a população geral. Se você tem uma glicose alterada, aí sim você vai para os exames complementares. Sim. A gente tem o nosso... Glicoleve Clube, né? O Clube Glicoleve. Aliás, a gente vai rodar agora porque tem muita gente também que, mesmo sabendo que tem diabetes, vamos falar a verdade? Às vezes as pessoas relaxam no meio da vida. Falam, ai não, hoje eu não vou medir. Ai não, hoje eu não tenho fita. Ai não, você ter isso como hábito, assim como você vai ter isso daqui, você não vai poder faltar daqui 15 dias, vai ter que colocar, tem um aplicativo. Tem também que tá medindo toda hora. Não pode deixar de medir. Então você tem que ter em casa já pronto para não faltar. Se for viajar, ter ali também o seu esqueminha, tem que fazer parte da vida, não tem, Kiep? Não, quem é diabético não tem jeito, não tem outra opção. A glicemia é o que vai dizer aquilo que você tem que fazer e vai dizer como que você está. Então não tem saída. É personalizar. E aqui a gente está falando de cuidar com prevenção, por isso roda aí o nosso Glicoleve Clube, o clube que deixa você garantido, tranquilo, sem precisar se preocupar fazendo parte da sua vida. Pode rodar. Tem uma curiosidade, ainda sobre o Smart. Eu já fiz várias vezes, faço exames porque gosto e tem muita gente, graças a Deus, muita gente. Você tá caminhando, Kiep? Tá mais magrinho, hein? Não, mais ou menos, não é fácil não. Casa de Ferreira Espeto de Pau? Mas eu faço musculação, né? Fortalece, tá com medo da osteoporose, tá com medo... Mas Vamos lá, eu vou só sua médica agora. Tem casos de diabetes na família? Tem minha mãe. Todo mundo, gente. Tem Detalhe, a mãe do Kiep, ela tem um buffet. Que é, na verdade, um dos melhores do Rio de Janeiro. Como que faz para... Ela come tudo regrado. E ela, na verdade, ela tá magrinha, você acredita? Que ela se cuida direitinho, né? Viu só? Eu você deve apertar a orelha dela, mas você não aperta a sua. Exatamente. Mas o Kiep já teve muito mais gordinho, na época de estresse, de trabalho e tudo mais. É meu amigo e agora voltou a se cuidar, porque sim, tá mais magro. O que você tá fazendo? Na verdade, assim, eu comecei a fazer uma dietazinha com menos carboidrato, sabia? Que a gente precisa de menos carboidrato para poder viver. Carboidrato para energia, mas não para virar açúcar. Na verdade você precisa, obviamente, de uma quantidade de carboidrato, mas você não precisa da quantidade que a gente come no dia a dia, né? Não fale por você, não por mim. Não, por todo mundo, O que a gente precisa é de uma dieta muito equilibrada. Então esse é o grande segredo da vida, né? Mas que não é fácil, né? Não é fácil. E mesmo você com diabetes, minha gente, não é o fim da vida. A gente já falou aqui no outro episódio, a gente vai reforçar aqui. Pode ter a cervejinha? Pode ter tudo. Pode ter tudo. Pode ter tudo. Desde que você tenha... equilíbrio. E controle, não é isso? É isso. O equilíbrio, na verdade, e o controle... Na verdade, o controle vai levar ao equilíbrio que você precisa para poder ter uma vida saudável. O diabético, por exemplo... Ele pode comer doce, sim. Ele pode comer os carboidratos, lá o pão, enfim. Ele pode tudo, desde que ele esteja bem controlado e adaptado àquele estilo de vida dele, que também não pode ser um estilo de vida... Como de qualquer um, gente. A gente como também... qualquer pessoa. Como qualquer pessoa. Aí muita gente está assistindo a gente, do vovô e da vovó. Manda pro seu vovô, manda pra sua vovó, manda grupo de WhatsApp, os nossos recortes aqui. E vale para você também. Não acho que é porque você é jovem, não, tá? Vamos falar bem a realidade. Mas aí as pessoas vão falar, mas olha, quando lá atrás a minha avó, que não tinha isso, não podia comer bolo, não podia, porque não tinha o quê?
a tecnologia, não tinha algo que controlasse, então realmente a única forma era, agora não, para tudo. Hoje você tem tecnologia que te mostra exatamente como sua glicose está se comportando, você tem medicamentos hoje altamente eficazes, você tem hoje o conhecimento da medicina que mostra exatamente o que você pode ou não pode fazer, para onde você está indo. Então, hoje a gente tem tecnologias, eu posso dizer com toda tranquilidade, uma pessoa com diabetes hoje, ela tem todas as condições hoje de se tratar e mais, as pessoas que não têm diabetes, ela tem todas as condições de evitar que elas evoluam um pouco desse. Quero chegar nessa parte agora, porque daí você me traz algo aqui, mostra uma pele, eu tinha um preconceito de imaginar como que é esse botãozinho. Não é, gente, é um fio. Quem que coloca? É o médico? Não, é você. Como que coloca? Não, o aparelho, você vem aqui, tá. É mais fácil do que aquela famosa caneta que todo mundo tá usando para emagrecer. É mais fácil que aquilo até. Isso aí é uma vez a cada 15 dias. E a cada 15 dias. E aí a gente vê, cada vez mais, a gente buscando conhecer o próprio corpo. Isso daqui é um raio-x do meu corpo a cada 5 minutos. A pessoa que quer colocar para ter uma noção, para correr, eu corro, por exemplo, e você falou uma coisa agora que eu fiquei meio assim... Às vezes, você está fazendo um exercício que está bloqueando o seu objetivo dentro do seu corpo. Eu, por exemplo, tenho uma facilidade de perder peso, uma dificuldade de ganhar a massa magra. Então, muitas vezes daqui vai me dar um raio-x se eu precisar, junto com o meu médico, o ortomolecular, endocrinologista, da gente fazer uma dieta balanceada e qual é o exercício físico que eu posso fazer para o meu próprio corpo, fazendo leitura a partir desse aparelhinho? Sim. Isso é obviamente não é uma indicação médica, mas é uma alternativa. Mas é um ganho sem dúvida nenhuma. Nascem para o diabetes, mas serve para outra coisa. Eu vou te dizer que eu utilizei durante algum tempo para conhecer como meu corpo reagia aos alimentos que eu comia, ao tipo de vida que eu estava tendo. Eu fiz isso durante 30 dias. E eu consegui descobrir algumas questões interessantes, né? Uma dieta, por exemplo, com baixo carboidrato, para mim, por exemplo, fazia com que a glicose nunca passasse de 90, mesmo depois que eu comia. Eu consegui identificar, por exemplo, que eu fazia um aumento da glicose, por exemplo, durante a manhã, mesmo em jejum, que é quando eu começava a queimar a minha gordura para produzir glicose, que a gente chama do jejum intermitente de hoje. E cada corpo é de um jeito. Cada corpo é de um jeito. Então, assim, eu comecei a conhecer um pouco como o meu corpo reagia ao meu dia a dia durante 30 dias. Atividade física, para quando minha glicose ia, quando eu comia alguma coisa, quando minha glicose ia, se eu comia uma pizza, minha glicose ia para tanto, se eu bebia uma bebida alcoólica, ia para tanto. E aí eu conheci isso durante um tempo. Assim, para mim isso foi muito importante. Não é uma indicação médica, obviamente. Mas se eu quiser, eu posso fazer. Mas é algo que você ajuda você a conhecer como o seu corpo vai trabalhando no seu dia a dia. Com o objetivo que eu quero. Com o objetivo que você quer. E não precisa ser diabético para ter curiosidade do próprio corpo e ter um resultado melhor. De forma nenhuma. O pessoal da Med Leves, cadê o pessoal aí? No próximo, vamos aplicar em mim aqui? Eu vou no endócrino aí. Não seria legal a gente fazer isso? A gente aplica na hora. Não é? E aí eu vou no endócrino, aí eu vejo qual é a medição, para depois a gente ver o que serve para mim e o que não serve. E a gente, depois de 14 dias, a gente vem aqui e avalia. Vai ter exatamente o seu perfil de glicose e como você reage a cada coisa que você faz no seu dia a dia. Gente, eu adoraria. Mauro, você está me olhando com uma cara, pode ser? Vamos fazer isso? No próximo episódio, então, eu vou colocar e a gente vai ver. Aí eu vou ter que beber bebida alcoólica. Só para uma questão de questão científica somente. Eu passo a semana saudável como eu sou para ver se eu estou fazendo certo, porque às vezes eu estou fazendo errado. Aí eu vou ter que beber uma coisinha no biricutico. Para testar o aparelho. Para testar o Smart. Vou ter que comer meu churrasquinho para testar. Testar o aparelho. E depois a gente joga aqui a leitura e vê o que serve para mim. Daí vê. Pode ser? Perfeito. O combinado. Eu acho isso muito interessante. As tecnologias cada vez mais avançando na medicina preventiva também. Porque se a gente for fazer aqui na sala, só olhando para você que é médico, e às vezes as pessoas acham que família de médico não tem nada, né? É verdade. E aí você falou, minha mãe. Aí eu levanto para você, sei lá, metade da minha família
tem. Então, assim, a gente hoje chega no momento em que a gente pode ter isso como também manutenção do próprio corpo, porque a gente não quer chegar lá na frente, batendo palma, soprando um bolo de 80 anos, sem enxergar o bolo. Então, eu acho que é isso sobre longevidade. Tá combinado. A gente já traz alguém aqui depois para poder aplicar. Tá combinado? Tá combinado? Bom, se você falou, eu já te conheço há muito tempo, então a gente fica falando sobre isso. A orientação que eu gostaria de falar agora, principalmente, a gente está caminhando para o nosso bate-papo final aí, a gente gostaria de falar para vocês sempre que diabetes, principalmente o diabetes, que eu acho que é esse carro-chefe dessas doenças que vem, né, o brasileiro ele tem um mapeamento, você que está assistindo a gente em qualquer lugar, cada lugar tem sua alimentação, cada lugar tem o seu local, cada classe social tem o seu tipo de mapeamento de saúde, mas querendo ou não, somos seres humanos e somos uma geração que fomos viciadas em coisas que a gente está tendo que retirar e que, por exemplo, a geração do meu filho já não toma mais algumas coisas que fazem mal, mas a gente com 1 ano de idade está com uma barra de chocolate para a mãe conseguir, né? Então são essas coisas. Mas é importante a gente falar que ainda bem que vivemos em um momento em que mesmo que tenha o diabetes, temos os principais artifícios na mão. E o Brasil tem, não tem? O Brasil tem. Na verdade, assim, é importante sempre dizer, o Brasil tem um sistema de saúde público universal. Isso faz com que a gente consiga garantir acesso para muita gente. E a gente tem que dizer hoje, o SUS é a maior política, talvez a maior política social da história do nosso país. E esse mesmo SUS hoje garante às pessoas com diabetes, com todas as dificuldades de um país hoje, com o subfinanciamento que a gente tem na área de saúde, garante às pessoas acesso a medicamento e acesso a novas tecnologias. Então, assim, hoje o país ele vem caminhando para incorporar cada vez mais as tecnologias. Acho que todos estão cientes hoje dos desafios que a gente tem. Hoje, quase 10% da população adulta no país é diabético. É muita gente no país continental. Muita gente. 25% da população é hipertensa. A gente tem um problema sério nos países em desenvolvimento e nos países ainda mais pobres, e eu incluo o Brasil, apesar de ser um país muito grande, muita gente ainda que não sabe que é portadora de diabetes. Isso é um problema. Esse número de notificação para você como gestor de saúde deve ser um problema enorme, assim, porque as pessoas só vão descobrir que são diabetes eventualmente num quadro mais grave, numa insuficiência renal ou numa complicação vascular, numa complicação cardiológica. Então, assim, a gente tem desafios muito grandes, mas a gente tem tecnologias hoje. Acho que o país hoje, de uma forma geral, está ciente da necessidade que a gente tem hoje de investir em tecnologia que eu não falo uma tecnologia cara, não. Não, a gente está falando de coisas de acessibilidade. Acessíveis, E que vai ficar barato perante você ir parar quanto mais você no hospital. E quanto mais você tem acesso, maior você tem ganho de escala e menor é o preço também dessas tecnologias. Então, eu acho que a gente está num momento agora que acho que está todo mundo ciente da necessidade da gente encarar essas doenças crônicas não transmissíveis, entre elas o diabetes, com novas tecnologias, considerando o impacto que ela vai ter na saúde da gente e também nos custos para o sistema de saúde. A gente está batendo papo aqui, e para você ter esse controle aqui, o nosso querido Dr. Kiep está falando, a gente tem o site Super Saudável Shopping. Pode rodar. Gente, quando o assunto é saúde, o Super Saudável Shopping é a solução. Um site cheio de opções para você aproveitar. Aqui você encontra de tudo para a sua saúde e bem-estar. São produtos para diabetes, hipertensão, beleza e perfumaria, esportes e também para o seu pet. Os melhores produtos das melhores marcas em um site completo para você. Visite supersaudavelShopping.com.br, o endereço certo do seu bem-estar. Você que é muito conhecido e tem uma palavra, fala gostoso, parece um paizão, aquele amigão que tá dando aquela coisa, aquele que vai sentar tomar sua cervejinha mesmo com o diabético ou como não. Eu gostaria que você desse um recado aqui naquela câmera lá, para quem tem diabetes. O segredo é um só, é ter bom senso como todos nós, né? É apenas uma palavra, apenas uma condição, mas é viver e querer viver bem, né? Primeiro, eu acho que, Isabelle, assim, primeiro recado, assim, não tenha medo, atrasar o diagnóstico
aumentar o risco de complicações. Como a gente viu hoje, a gente tem tecnologias muito grandes. A vida de um paciente diabético hoje, com diabetes, é uma vida, dependendo da escolha das pessoas, igual ou melhor que aquelas outras pessoas que não sabem da sua condição. Então, hoje é fazer seu diagnóstico, fazer o acompanhamento médico e se tratar, porque hoje a ciência está ao nosso lado para poder ajudar nessa jornada que a gente sabe que não é fácil, mas é fundamental. E a gente não vai ficar batendo na porta da pessoa como se fosse vender batom, né? Isso. A gente está aqui com tudo, tem o clube, tem o site, tem tudo para navegar. Olha o que eu aprendi hoje, olha o que eu desmistifiquei. Agora eu quero aplicar agora para saber se eu vou correr no aterro do Flamengo. Tá marcado. Gente, depois de tudo isso, eu quero dar aqui um beijo para vocês que estão compartilhando. Obrigada. Queremos o feedback. Pode colocar um emoji do que pode ou que não pode comer, o que tem que regular mais. Qual seria o seu emoji para regular mais? Para você? Aquela carinha vermelha? Eu acho que seria um chopinho que você tem que regular mais. Pode ser também. E qual seria aquilo que você deveria comer mais? Qual é? Não sei, uma proteína? Carne, mentira, eu te conheço. Eu acho que tinha que botar um alfacinho para você mais. Isso, minha gente. Obrigada aos nossos patrocinadores. Por favor, é só navegar no nosso site, tem tudo por lá. Inclusive, você vai ter também outros conhecimentos, que é o site Super Saudável Shopping e o Glicoleve Clube, que cuida de você. Um beijo para você. Agora é contigo, tá? Porque a saúde, a gente já te mostrou o caminho. Basta você querer ser saudável. A gente quer, não quer? Sem dúvida. Você quer, senão a gente puxa você também aí, ó. Tá bom? Valeu! Doutor Alexandre Chiek. Até a próxima, gente!